Capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que não pertence à verdade, escuta a minha voz. Definição de reino de Deus. É o estado de felicidade proporcional ao grau de perfeição adquirida. Materialização da felicidade dos bem-aventurados. Obra divina do coração dos homens. Estado de sublimação da alma, criado por ela própria através de reencarnações incessantes. Está no Espiritismo de A a Z, da FEB. A vida futura. Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as ocasiões como a meta que a humanidade irá ter e como devendo ser objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas suas palavras se referem a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus princípios morais, de onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não compreendem ou consideram ingênuas suas palavras. Jesus foi o grande iniciador nos ensinamentos acerca da vida futura, que constitui o eixo de sua doutrina, mas coube ao Espiritismo desenvolver esses estudos e mostrar o íntimo relacionamento que existe entre o mundo espiritual e o mundo em que nós, encarnados, vivemos. Só ele justifica os desvios da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Jesus nos mostra as oportunidades que nos são dadas todos os segundos de nossas vidas e através das reencarnações. Nós é que ainda somos espiritualmente infantis e não entendemos. Para falar a verdade, muitas vezes, nós nos fazemos de desentendidos, para que não tenhamos responsabilidades sobre o que sabemos, fazemos ou sobre o que deixamos de fazer. Em muitas religiões existem os templos, onde as pessoas vão para rezar. Mas existe um templo maior e melhor, que é o nosso templo interno. A nossa casa interna. É esse templo que nós temos que cuidar para que ele resplandeça de luz. É nesse templo que devemos fazer a nossa faxina, no sentido de ele ficar cada vez mais organizado, disciplinado, modificando tudo que, porventura, esteja em lugar errado e conservarmos o que estiver certo. Jesus, através das suas palavras, exemplos, ensinamentos, ações, deixou como devemos nos comportar em nossas vidas. O que devemos fazer dela? A maneira como devemos viver para atingirmos o reino de Deus. O reino de Deus não é um lugar localizado, mas obra divina no coração dos homens, ou seja, a edificação da sabedoria e a conquista do amor através do trabalho incessante na prática do bem. É o desapego aos bens materiais, o perdão, as ofensas dos inimigos, enfim, é a lembrança nas leis divinas ou naturais, gravadas por Deus em nossa consciência. Nesse sentido, todo esforço despendido em auxiliar o próximo, em silenciar uma crítica, em pensar duas vezes antes de discutir com o vizinho, assume papel relevante na prática da perfeição. A ideia clara e precisa que se faça na vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corpórea se torna simples passagem. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que precisamos suportar com paciência por sabê-las de curta duração. Existem pessoas que só acreditam no presente, no aqui e agora, e esquecem da verdadeira vida. Pessoas intolerantes que mais tarde vão se perguntar quanto às antipatias que adquiriram durante suas vidas. Pessoas que abusam de tudo e de todos, os gestos da vida. Aqueles que são espertos tirando vantagens, esses podem esperar pelo desequilíbrio e pelo desassossego.
Pessoas que choram e reclamam de tudo e não enxergam as pessoas mais necessitadas e infelizes do que elas. Os vaidosos, os orgulhosos que não utilizam os favores da fortuna e do poder em benefício dos semelhantes. Os que dizem amar e transformam o amor em egoísmo envolvente. Nenhuma dessas pessoas fizeram ou fazem isso por maldade, mas sim por falta de conhecimento. Vivem na ilusão de que estão certos. Essas pessoas ainda não conseguiram chegar à grande renovação, que é a nossa reforma íntima, aquela reforma do nosso templo íntimo, que é aí o nosso reino, que vamos construir para nós mesmos, através de nossas atitudes, palavras, ações e intenções. Na prece, o Pai Nosso, nós temos: venha a nós o teu reino. Esse reino é amor, justiça, paz, bem diferente do reino dos homens, onde essas virtudes não existem, porque estamos no meio de guerras, crimes, desamor e injustiça. Mas para que o reino de Deus se torne uma realidade, é necessário que nos libertemos de nossas imperfeições que ainda possuímos, adquirindo as virtudes que o Mestre nos ensinou e que estão dentro de nós, pois somos todos filhos de Deus. Cristo veio para o planeta Terra para nos ensinar os caminhos que nos levam a Deus e, consequentemente, ao reino de luz e amor. Seremos vencedores no reino divino se soubermos combater a ignorância e a maldade dentro de nós.